Olá pessoal, eu sou a Tê Castro e no vídeo de hoje eu vou fazer um top 5 novelas do Fernando Colunga que não passaram no SBT. Mas antes dos meus comentários, não deixe de estar se inscrevendo no canal Anissérie. E esse vídeo é a pedido de Eric Garcia. Então, Fernando Colunga fez várias novelas, mas eu escolhi 5 que não passaram no SBT. Então, vamos começar com El Malefício, né? Que foi uma novela que foi com Fernando Colunga e Marlene Favela, que vai contar a história do Henrique de Martino, que tem 2 filhos, o Raul e o Jorge, né? E vai contar a vida da Beatriz, que é uma viúva que trabalha numa empresa e tem 2 filhos, a jovem Vicky e o Juanito. E os 2 vão acabar se conhecendo. Só que o Henrique de Martino, ele faz parte de tem uma congregação, os adoradores de Baal, que ganham dinheiro com uma força satânica, né? E com poderes malignos e sacrifícios que tem que ser feito. Mas esse Henrique começa a mudar depois que ele conhece a Beatriz e se apaixona por ela. Só que aí vai ter muita confusão. Depois vai acabar que ele casa com a Beatriz, mas o Raul, o filho dele, nunca acreditou que a mãe dele se suicidou, porque Baal pegou a esposa em sacrifício. Então, aí vocês vão ver. E depois, né, a Beatriz vai acabar morando na casa do Henrique. Aquela atmosfera toda negativa vai pegar e você vai ver que o Baal quer Juanito, o filho pequeno da Beatriz. E você vai ver as coisas acontecendo. E é uma novela boa. Tem poucos capítulos, mas eu esperava mais, assim, efeitos especiais na novela, que eu não vi, mas foi uma boa novela. Infelizmente, o Henrique morreu. Eu achei que o beijo da Beatriz ia salvar ele, mas não. Tem a novela Alvorada, que é com o Fernando Colunga e a Lucero, que vai contar a história de Hipólita. Essa novela é uma novela de época, que vai contar, né, quando o México era colônia da Espanha. Né? A Hipólita morava no Panamá, né? Era casada com o Antônio, mas o casamento dela nunca foi consumado. Então a sua sogra queria que fosse consumado, porque ela queria que a Hipólita tivesse um filho para pegar a herança. Nisso aparece o Luiz, ele é um comerciante, só que ele cai numa emboscada que o próprio primo fez para ele. Então ele acaba sendo preso, mas o pessoal dele solta ele, ele acaba se escondendo próximo à casa da Hipólita. E o que faz a sogra dela? Pega esse Luiz e diz que vai deixar ele embora, não vai chamar a polícia, se ele tiver uma noite de amor com a sua nora. Porque ela precisa engravidar. Só que como tudo era luz de vela, era tudo escuro, então não tinha, né, como Hipólita saber quem entrou no quarto dela. Ela estava achando que era o seu marido. Então, esse Luiz entra pela janela, aí ele olha assim para Hipólita, os 2 têm uma noite de amor e Hipólita acredita que seja o marido dela, o Antônio. Só que aí, quando ele vai embora, esse Luiz, antes de sair, dói a consciência. Então ele fala para ela: eu não sou o seu marido. Foi a sua sogra que mandou, porque o seu marido é afeminado. E ele sai pela janela e volta para o México. E a Hipólita fica revoltada. Briga com o marido, briga com a sogra, sai de casa e depois você vê passar 3 anos. E a Hipólita com uma criança no colo, que é o Rafael, que foi filho desse Luiz. Ela indo para o México, porque ela quer procurar quem é o homem que entrou no quarto dela e que tem que registrar o filho dela. E nisso ela vai procurar a mãe. Só que ela é uma filha ilegítima, então ela não pode ficar perto da mãe. Então ela vai com a babá que ajuda ela para uma pensão, e nisso ela encontra o Luiz. Só que ela não lembra do Luiz, porque estava escuro, mas o Luiz se lembra da Hipólita. E quando ele vê o garotinho, ele fica naquela cabeça: será que pode ser meu filho? Aí tem aquela confusão toda, é uma novela histórica. Esse Luiz é casado, tem o conde
que é o primo dele, que é mau, que não gosta dele. Então, é uma série de confusões nessa novela. Essa novela é muito boa. E temos a novela Passion e Poder, que é a história de dois amigos. Eram amigos, né? Que depois eles viraram rivais no amor e nos negócios, que é o Eládio e o Arturo. O Arturo era noivo da Júlia, mas ele traiu a Júlia. E acabou que a namorada dele ficou grávida. Então a Júlia largou o Arturo e casou com o Eládio, que sempre foi apaixonado por ela. Só que nem o Arturo foi feliz e nem a Júlia foi feliz. Só que o Eládio, né, sempre foi ciumento e acabou estuprando a Júlia na sua lua de mel. E acabou nascendo o Davi. Então passa-se anos e vai mostrar que o Arturo, a esposa, morreu de parto. Ele casou de novo com a Nina, teve mais 3 filhos, né? Mais o filho do primeiro casamento, são 4 filhos. E o Eládio, com a Júlia, não tem nada. Ele tem amantes. E você vai ver que, de repente, né, a Júlia e o Arturo se encontram. Aí um olha para o outro, e depois a Júlia, depois de tanto tempo, que ficou apaixonada, né, pelo Arturo, ela vai descobrir que ela não ama mais o Arturo, que ela ama o Eládio. As duas vão fazer terapia. A Júlia e o Eládio muda. De mal, ele vira bom. De marido possessivo, ele passa para ser legal. E aí você vai ver a troca. É uma novela que era para o Eládio ser o mal, o Arturo seu galã. Mas aí, como não agradou, eles acabaram trocando, né? Não que o Arturo tenha sido mal, mas acabou que o Fernando Colunga, né, como Eládio, acabou sendo o galã e ficando com a mocinha, a nossa Júlia. Nós temos a novela Passion, que é com a Susana Gonzalez, Fernando Colunga e Sebastião Rulli. É uma novela de época. Então, vai contar a história da Camila. A Camila está para casar com o Santiago. Só que aí parece o regidor do local, o Dom Jorge, ele tem que ter a primeira noite com as mulheres antes de casar. Só que aí dá uma confusão. E esse Dom Jorge captura a Camila e o Santiago acaba tomando um tiro. Só que aí esse Dom Jorge dorme e acaba não tendo nada com a Camila. Então a Camila sai correndo e volta para casa. Quando ela chega, o que que acontece? O futuro marido dela, o Santiago, está ferido, gravemente ferido. Então ela vai chorar na praia. E ali, de repente, ela é capturada e vai parar do outro lado, num navio pirata, e vai ser vendida como escrava. De repente ela vira escrava. Raptam ela. Aí nisso ela conhece o Ricardo. Porque ele aparece num navio pirata, mas ele não é mau. Acabou sendo pego pelos piratas e acabou trabalhando para os piratas. E quem compra a Camila é o Timóteo, que é um senhor que tem uma filha que é deficiente visual. E ela, essa filha, não vai se conformar. Então o que faz esse Timóteo? Como ele tem raiva desse Ricardo e essa Elisabetta, essa filha dele, sempre se manifestou que gostava desse Ricardo, então o que ele fez? Casou com a Camila, passou tudo para o nome da Camila, só deixando uma casa para a filha. Porque ele ficava com medo que o Ricardo fosse roubar os bens da filha, porque ele odiava o Ricardo. Esse Ricardo é sobrinho dele. Mas esse Timóteo detesta ele. E com uma condição, que a Camila ficasse com a fortuna. Que se caso ela devolvesse a fortuna, ou não quisesse, ela voltaria a ser serva. Então o que ela faz? Depois que esse Timóteo morre, ela sai correndo e volta para ir ver a família, né? Que já passou um ano. E quando ela chega lá, o futuro marido está casado com a sua irmã. Então ela fica desnorteada. E se ela compra uma casa, vai viver ali, e essa Elisabetta pede para esse Ricardo ir lá para procurar essa Camila, para saber o que aconteceu, que ela era uma aproveitadora, não sei o quê. E aí, né, ela e esse Ricardo, né, ele muda de nome, os dois vão se envolverem. Ela vai contar o que aconteceu, ele vai entender. Os dois vão tentar ficar juntos. Olha, vai haver muita confusão nessa novela para os dois ficarem juntos. Até no final, para a coitada da Camila e esse Ricardo ficarem juntos. Tem muito sofrimento. Essa Camila sofre muito, mas é uma personagem forte, mas sofre muito. E temos a novela É o Conde, na Telemundo, com o Fernando Colunga e a Ana Brenda. E vai contar a história, né, do Alessandro, que é um capataz da Fazenda dos Galhardos, que vai acabar salvando 2 vezes a vida de uma dama
da sociedade, que é a Mariana, e os dois acabam se apaixonando. Só que esse amor dura pouco, porque ela é filha do Benjamin e tem uma madrasta, Josefina, que envenena o marido para ficar com o dinheiro, a herança do marido. Ela é uma mulher má. E quando ela descobre que essa Mariana está interessada nesse Alessandro, ela comenta com o Gerardo, porque esse Gerardo sempre foi amigo da Mariana, ele está interessado na Mariana. Então, acontece isso tudo. Então, sem querer, esse coitado desse Alessandro, quando ele ia falar com o pai, com esse Benjamin, o pai da Mariana, o que acontece? Ele está com os amigos, o Vicente e um outro amigo, e diz que ele escuta um tiro. Ele sai correndo para ver. Era um político, amigo dele, que tomou um tiro. Então ele vai lá defender. O idiota vai lá atrás do bandido. O que acontece? Quando a polícia chega, quem é que está ali com a mão na arma? O Alessandro. E os amigos, ao invés de defender ele, como o que manda lá, né, o negócio da polícia, é o Gerardo, ele está endereçado na Mariana e quer tirar, né, o Alessandro do caminho, fala para eles e eles dizem que não estavam com o Alessandro. E o Alessandro vai para a cadeia. E ele é condenado, né, a 99 anos de cadeia. Ele passa por uma prisão, depois inventam que ele morreu, ele passa para outro lugar, ele vai para negócio de segurança máxima. E aí a coitada da mãe e dessa Mariana vão descobrir, vai aparecer um homem queimado, que vão dizer que é o Alessandro. E essa Mariana acaba, o pai estando doente, e depois a gente vai saber que ela estava grávida, né, desse Alessandro, que a gente só vai saber depois, ela acaba casando com o Gerardo. E depois que o Alessandro sai da cadeia, tudo, depois que passa anos, que tem um homem, né, que é muito rico, que está na cadeia, ele ensina tudo para Alessandro, ensina a ler e a escrever, e ele é o conde. Então ele dá tudo, ensina tudo para esse Alessandro. Esse Alessandro consegue fugir. E aí ele vai procurar a família desse conde. Só que quando ele chega na casa dele, já morreu todo mundo. Então, ele acaba pegando a identidade e ele se torna Joaquim, o conde. E aí, ele vai se tornar poderoso, vai procurar todo mundo, vai ficar com raiva, vai voltar, vai querer fazer justiça, vai pegar todo mundo. Você vai ver todas as maldades desse Gerardo, você vai ver todas as maldades da Josefina, do Vicente, e você vai ver a linda história de amor e a linda química que existe, porque depois a Mariana vai encontrar anos depois, né, esse Joaquim. E depois ela vai descobrir que esse Joaquim é o conde, que é o próprio Alessandro. E aí você vai ver que as coisas vão correr e ele vai acabar, né, ajudando várias pessoas e fazendo, né, a sua justiça. Então, essas são as 5 novelas que não passaram. Assim, eu não acho que nenhuma delas, tá, tenha chance de passar no SBT, tá? Até porque novelas de época não vão passar mais. E Alvorada e Passion é de época. Eu acredito que Passion e Poder é um malefício, não vão passar. E o Conde, ela é da Telemundo. Só se passar na Band, né? Porque a Band pegou Café com Aroma de Mulher da Telemundo, né? Vamos ver quando é que a Band vai colocar, né, a Café com Aroma de Mulher na Telemundo. E, a não ser que seja a Band, que eu acho meio difícil também, né? Porque ainda vai ter que estrear ainda, vai ter que ver se vai dar certo, né? Não sei. Então, são essas 5 novelas que eu escolhi para vocês para comentar, né, do Fernando Colunga, essas novelas que não passaram no SBT. E aí, quem já assistiu alguma dessas novelas? O que vocês acham? Vocês gostaram dessas novelas? Vocês gostariam que alguma dessas novelas passasse no SBT? Deixa nos comentários, deixa seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal Anissérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!